Doutora Maitê Pimentel já está aqui. Tudo bem, doutora? Tudo, Rê. É um grande prazer. Não é? E a gente vai receber a Regiane daqui a pouquinho. Olha, oi, que lindo esse dia, né? Menina demais da conta. Vou repetir, que gostoso passar a tarde assim com todas vocês, né? Obrigada. A gente vai falar sobre tireoide. Tireoide. Então hoje a gente vai falar não só de nódulo ou hipotireoidismo, nós vamos falar sobre tudo da tireoide. Porque as pessoas confundem e têm dúvidas. Se eu tenho um nódulo, será que eu engordo por isso? Se eu tenho um câncer, vai alterar no exame de sangue? E é isso que a gente vai mostrar. As mulheres têm muito problemas de tireoide, muito mais do que os homens. A incidência, por exemplo, do hipotireoidismo de tireoidite de Hashimoto é 9 mulheres para um homem. Então é uma doença mais prevalente, mas não que não aconteça também nos homens, né? E a gente tem que fazer prevenção porque 60% das pessoas hoje em dia têm nódulos de tireoide. É muito, de cada 10 pessoas, 6 vão ter um nódulo. Só que nem sempre esse nódulo é maligno. A maioria, né, 95%, 89% desses nódulos, eles são benignos. Mas tem que ser acompanhado. A gente tem muitas coisas disruptores endocrinológicos, como os fitatos, os plásticos esquentados, a insulina alta, que estão até fazendo com que esses nódulos benignos virem malignos. Então, como a incidência é grande e a prevalência de câncer está aumentando, a gente está aqui para orientar vocês, trazer informação para a gente fazer prevenção sobre tireoide. E a tireoide pode trazer ganho de peso ou perda de peso? Isso. A tireoide é essa borboleta que a gente tem no pescoço. E ela trabalha como se fosse um combustível. Então ela produz o T3 e T4, que são os hormônios que fazem o metabolismo inteiro do corpo. Então quando essa tireoide está trabalhando pouco, que é o hipotireoidismo, a pessoa sente-se cansada, queda de cabelo, sintomas de depressão, pele seca, intestino preso, menstruação fica atrasada, alteração do ciclo menstrual, até não tendo uma fertilidade para ter uma gestação saudável. Então, são os sintomas do hipotireoidismo. E quando essa tireoide está em excesso, muito combustível, você está acelerando o motor do carro, o olho fica um pouquinho saltado, a tireoide pode crescer, taquicardia, diarreia, perda de peso, muita irritabilidade, insônia. Então é o botão para o 220 ou o botão para o 110. Essa é a função do hormônio tireoidiano. Então a gente interfere em todo o corpo? Tudo, desde a unha do pé até o fio de cabelo, em tudo. Memória, concentração, peso, tudo. Irritabilidade? Muito. Então é pela experiência médica de olhar uma pessoa, porque tem inclusive alterações físicas. A doutora falou de olho saltado. Sim. E geralmente o hipertireoidismo, ele leva a pessoa a ter descontrole emocional, brigar com as pessoas, não dormir direito, insônia. Então procura o consultório porque eu não consigo dormir, tô agitada, parece uma crise de ansiedade. Parece síndrome do pânico. E já o hipotireoidismo parece uma depressão. A pessoa fica com sono. Quer dormir 12, 13 horas, não consegue levantar da cama, aí tá aquela coisa que, perda de memória, quer dizer, parece que é uma mistura de anemia com depressão. Então, é tudo. Toda vez que você tiver sintomas de humor, alteração, procure saber sobre os hormônios tireoidianos. Tá. Acho que a gente tem outra imagem, doutora. Ah lá. E essa palavra, Hashimoto, todo mundo, mas o que é esse tal desse japonês atrás da gente, o Hashimoto? A tireoidite de Hashimoto é a doença autoimune mais prevalente que provoca o hipotireoidismo. O que significa isso? Então, tireoide que não trabalha direito, vocês viram, é o hipotireoidismo. Pode ser porque nasceu sem um pedaço da tireoide, a genesia, pode ser por Covid que atacou a tireoide, pode ser por tuberculose, câncer e pode ser uma doença autoimune que o nervoso estresse produz anticorpos, anti-TPO, antitireoglobulina que atacam a tireoide. É uma guerra. É fruto do estresse. Do estresse. E é o mais prevalente que acontece nas mulheres. E esse estresse faz essa tireoide parar de funcionar, que é o hipotireoidismo que a gente comentou. O contrário disso chama-se Graves, que é o hipertireoidismo. Então a gente tem
O contrário do Hashimoto, você vê um ataque, Sim. você pode ter um ataque também provocando o hipertireoidismo, que chama-se então Graves, que é o contrário. Então, da exoftalmia, a tireoide também pode crescer e os sintomas de taquicardia, de emagrecimento. E aí é bem perigoso, porque mulheres em hipertireoidismo não podem engravidar. Aumenta muito a incidência de aborto e aumenta muito a incidência de taquiarritmia, então descontrole do batimento cardíaco, levando inclusive a casos que você tem que fazer procedimentos cardiológicos. Então não é uma coisa simples, é uma coisa que tem que ser tratada, diagnosticada. O bom é que tem tratamento, como a doutora acabou de falar, e a gente vai chegar nessa parte. Tem mais uma imagem, olha lá, doenças graves. Então, ó, essa é a doença do hipertireoidismo. Ah, não, doenças de Graves. Que é essa do Graves. Você vê um reflexo. Que o olhinho fica mesmo mais saltado, que chama exoftalmia. Tem tratamento, tá? Então, isso se você procurar na hora certa, tem tratamento. Bom saber. Bócio é a tireoide crescida. Então, a palavra bócio significa tireoide grande, tá? Você tem bócio que só a tireoide tá grande, mas bócio multinodular, com várias bolinhas dentro dessa tireoide, provocando não acelera, não aperta o botão. Então, se vocês pensarem, tem um combustível muito alto, acelerou o motor, vai dar taquicardia. O hipo dá o quê? Diminuição da frequência cardíaca. Náuseas e diarreia pode acontecer. Ciclo menstrual irregular acontece nas duas situações. E fraqueza muscular, a depressão também no hipo e a fraqueza muscular acontece também no hiper. Então você vê que é um pouquinho misturado, são sintomas inespecíficos. Então a pessoa, às vezes, não procura o médico na hora certa, por causa que são sintomas que acontecem em várias coisas. E queda de cabelo é uma coisa que também acontece, que a mulherada, tá caindo meu cabelo, deve ser falta de vitamina. Às vezes é problemas de tireoide. Perda de peso e aumento de peso. E humor, que a gente já falou, e dor de cabeça. Tá. Próxima imagem, o que é? O nódulo. Olha a tireoide que bonitinha, né? Então, Tírios vem do grego de escudo. Então, parece um escudo grego em que está defendendo aí a gente. E essa tireoide é assim, saudável, e ela pode ter um nódulozinho. Então, quando a gente tem um nódulo, nem sempre você atrapalha a função da tireoide. Você pode ter um nódulo e não ter hipo nem hiper. E você pode ter hipo ou hiper sem nódulo. E esse nódulo pode ser benigno ou maligno. Tudo pode ser. Tudo Não é? Tudo pode ser. A gente tem que procurar um médico. Gostei, tudo pode ser. E a gente não sabe nem o que está sentindo, né? Estou sentindo uma coisa que eu não sei nem o que é, porque é uma porção de sintomas. Outra dúvida. Doutora, eu nunca percebi nada, não vejo. Porque assim, os nódulos palpáveis, quando você faz o exame, ou que você está olhando, são muito maiores do que 1,5 centímetros. Mas nós temos vários nódulos que podem, inclusive, ser câncer, que são 0,5, 0,8. Tá. Então, a gente sabe que na medicina o exame clínico é soberano. Porém, existem coisas hoje em dia que não. Só com ultrassom que a gente consegue detectar nódulos pequenos, e a prevenção, se a gente tirar um câncer na hora certa, é uma cura total, né? Então eu falo assim, câncer de tireoide está aumentando muito a incidência, a prevalência. Mas é um câncer que eu falo assim, se viesse aqui um capetinho e falasse, escolhe um câncer agora na tua vida, é esse que a gente deve escolher na hora certa do tratamento, que a gente consegue, uma baixa agressividade, retirar, fazer a cura, e o paciente vai passar por essa história de uma maneira que ele vai contar essa história, mas vai passar por isso. Então, como a incidência é grande, tem que fazer o ultrassom. Está aumentando a incidência? A incidência aumenta por disruptores endócrinos, que são essas coisas de indústrias químicas, farmacêuticas, agrotóxicos. A obesidade aumenta um hormônio chamado resistência insulínica, que eu falo muito aqui. Essa insulina, ela está altamente vinculada ao câncer de mama, de tireoide, de intestino grosso, de próstata e também em alguns casos de pulmão. Fora isso, existem outras causas como radiações. Quando teve o acidente de Chernobyl, os malefícios que tiveram disso foi acometimento de tireoide de muitos pacientes. Então, tudo que é essas coisas de químico, ele altera sim a nossa tireoide. A gente vai ter agora umas imagens. É alguma coisa muito forte ou dá para assistir numa boa, doutora Maitê? Dá para assistir numa boa? Você é medrosa, né? Eu sou super medrosa. Já pergunto, dá para assistir numa boa? Dá doutora sim. Maitê não tem bom sangue, gosto. não tem. Vamos ver.
Aqui é o procedimento, quando a gente tem um nódulo de tireoide, como que é feito, né, uma punção, porque se esse nódulo, a gente no ultrassom só vê que é uma bolinha, tem algumas características que a gente vê, né, que é o sinal do cometa, o rabinho do cometa, espongilóide, e aí coisas daí da medicina, que a gente indica ou não essa biópsia. A biópsia, quando alguém pede, o médico pede, não se assustem, você vai limpar a área como está fazendo no pescocinho, não precisa de corte, não precisa nem de anestesia, chama punção aspirativa com agulha fina, em que você coloca a agulha, como vocês viram, e aspira o material e coloca numa lâmina para ser avaliado. Então é assim que a gente avalia se um nódulo é benigno ou maligno. Isso em consultório, não precisa de... No mesmo local que faz ultrassom da tireoide, faz-se a punção da tireoide também. Vamos chamar Regiane Tápias? Vamos. Ai, maravilhosa. A gente não pode se abraçar. Eu ia falar justamente isso. E a vontade de abraçar? Como é que a gente segura? Você tá que bem, prazer meu te amor? ver sempre. Que delícia. Bonita doutora. demais, bonita Obrigada, demais. moça. Também maravilhosa, voltou ainda mais linda das férias. Muito obrigada. Como é que tá a família? Como é que tá tudo? Tá todo mundo bem, Rê. Graças a Deus, todo mundo crescendo, as crianças estão enormes. A Luna veio ontem comigo aqui. O pessoal ficou assustado com o tamanho dela, já tá aqui, ó. Quase 11 anos. A pequenininha tá com quantos anos? 4. Eu vi a Regiane grávida. Ai, Como passa rápido, né? demais da conta. Mas me conta, qual a sua experiência com a doutora Maitê e com relação à tireoide, Rê? Por favor. A experiência foi maravilhosa, né? Eu só tenho aqui elogios e agradecimentos a fazer a doutora Maitê. Aliás, eu nem sei se eu agradeci o suficiente, porque foi de um carinho, foi de um acolhimento tão especial no momento, que é um momento difícil, né? Quando a gente recebe um diagnóstico desse. Eu estava fazendo exames de rotina, porque eu já tinha Hashimoto, né? E aí a própria Hashimoto já traz algumas alterações no funcionamento da tireoide, apesar de que a minha estava bacaninha ainda, né? Tava funcionando legal, produzindo os hormônios normais e tudo, mas precisava dessa rotina, né? Dos exames periódicos de ultrassom. E nesse exame de rotina foi encontrado um nódulo que, pelo aspecto, né, já indicou, né, doutora, que precisava de um exame um pouco mais aprofundado, né? Pelo aspecto dele, pelo tamanho. A gente precisou dar uma olhadinha mais de perto nele, que foi justamente com esse exame que vocês acabaram de ver com a punção. E aí o resultado, inclusive foi isso que eu escrevi para você no dia que eu recebi o diagnóstico, né? Não era bem o que a gente queria ler aqui, né? Sim. E aí deu que era um carcinoma papilífero. Esses nomes a gente não esquece, né? Os nomes Isso que eu ia falar, porque é um baque. Primeira reação é... Ela é esquisita, viu, Rê? Filhos, né? A gente pensa em tudo. Como eu já tinha tido casos de pessoas muito próximas que tiveram também esse problema, minha sogra já tinha tirado a tireoide, uma amiga, a minha melhor amiga, inclusive, ela também já tinha tirado a tireoide pela mesma questão. Então, eu entendi que o processo ele é tranquilo. Precisa do cuidado, claro, o resto da vida, né, se torna uma questão crônica, mas vi que o processo era tranquilo. Mas quando você recebe a notícia de que você tem um tumor e ele é maligno, é estranho. Tanto que eu recebi ali a mensagem do laboratório de que o exame estava pronto, estava no trânsito, parei o carro, falei, ai meu Deus, e agora? Espero chegar em casa, imagina que eu ia conseguir, né? Abri o exame, vi, já encaminhei na hora para a doutora e escrevi isso, falei, não era bem isso que a gente queria ler e tal. E na hora ela já me ligou, falou, fica tranquila, né? Você disse justamente isso, que se fosse para escolher um tipo de tumor, um local, esse é o mais tranquilo, dos mais bonzinhos, vamos dizer assim, numa fase super inicial, a gente vai resolver, eu vou cuidar de você, eu lembro dessa frase que foi muito linda. Eu vou cuidar de você, a gente já me senti no colo, assim, sabe? Isso faz uma diferença gigante. E na hora, né? Porque se você tivesse que esperar 1 hora é muito tempo até chegar em casa e tal. Parece que 1 hora vira 24 horas. Nossa, E, assim, todo paciente, quando você pega um exame que tem um nódulo, já assusta um pouco. Porque nódulo remete, a gente sabe que pode ser câncer. E aí, quando vem essa palavra dá um baque mesmo, né? Porque você não sabe até que ponto isso vai te trazer consequências, que tipo de cirurgia como que a tua família vai reagir, qual é o tipo de médico que você vai procurar, que hospital que você vai e como vai ser. A gente fica, o que é? Eu quero o melhor, tentar passar por esse momento da melhor forma possível. Por isso que a gente, quando fala, a gente tem muito carinho pelos pacientes, a gente abraça vocês como se fossem nossos filhos do coração. Porque a gente sabe que a gente não pode tirar sofrimento, mas a gente pode amenizar esse sofrimento, estar ao lado de vocês e vai passar tudo da melhor forma possível
comando de Deus, porque no Claro. fundo Deus é que sabe, né, a evolução de cada paciente, porque as coisas são individualizadas mesmo. Mas a Rê reagiu muito bem, foi forte desde o começo. Nunca esmoreceu, sempre quis o melhor, ela é combativa. Então, vamos fazer isso, aquilo, né, Rê? Você realmente... Depois de quanto tempo que você bom, então, recebeu a notícia e tal? E aí depois? Aí eu, né, tava com o carro parado e tal, e eu tava indo buscar uma bicicleta pra Luna, que a gente tinha comprado de presente pra ela. Tava indo numa loja de bike e tal. Eu falei, agora, vou pra casa, converso com o Maurício, ou vou pra loja. Eu falei, não, vou pra loja, vamos ser prática, vou pra loja. Mas, ao mesmo tempo que eu queria ser prática, eu tava, né, naquele primeiro impacto Mexida. da notícia, né? E aí, tanto que eu entrei na loja e quando eu olhei pro vendedor, todo mundo de máscara, eu falei, meu Deus, esqueci a máscara no carro. Sabe, de tanta bagunça que fica na cabeça. Voltei, peguei a máscara, peguei a bicicleta, fui pra casa. E assim que eu cheguei em casa, já contei pro meu marido, não quis fazer isso pelo telefone, até porque a gente não sabe como é que as pessoas vão reagir, né? Eu tava já começando a digerir, até porque eu moro longe, foi dando tempo de pensar. Aí cheguei já com a informação mais tranquila dentro de mim, contei pra ele falou, não, bora resolver, o que a gente tem que fazer agora e tal. Também fui super acolhida pela família e conversei muito com a minha sogra também. Você falou pros filhos? Aí eu falei de um jeito bem assim, filhos são pequenos, né? Precisa falar tudo, né? Na hora nem falei, na verdade. Fui, ai, que coisa gostosa. Gente do céu, a gente... Ai, que família não tem linda! como. Ei, que foto gostosa! Que linda! Ai, eu olho e fico derretendo Que aqui, foto gente. gostosa! Ai, são tudo de bom que eu tenho na vida, isso, viu? Meu Deus, são demais. E aí eu não falei nada, assim, eu falei, na verdade, no dia antes de ir pro hospital. Em quanto tempo depois você foi pro hospital? Ai, a gente descobriu, era meio final do ano, né, Maitê? Porque eu tava comprando o presente de Natal da Luna. Era acho que novembro para dezembro mesmo. E aí eu operei, Novembro acho que foi março. Foi março. Porque até fazer os exames preparatórios, decidir realmente, encontrar um médico. Eu Leva acabei um tempo. Aí eu fiz consultas em médicos diferentes e tal. Um cirurgião de cabeça e pescoço. Aliás, um beijo pro doutor Onivaldo Cervantes, um querido também, super cara, gente fina, que tem um bom humor maravilhoso pro pós-operatório também, isso faz uma diferença enorme. E aí, enfim, eles tiraram de letra também, sabe? A mamãe tá indo pro hospital, vai fazer um procedimento, assim, ó, a mamãe tá com dodóizinho aqui, eu vou voltar com curativo e tá tudo bem. E uma cirurgia rápida, né? Mas é isso que a doutora falou, a gente fica naquela dúvida do que pode acontecer. Inclusive, eu falei pro doutor Onivaldo, falei, ó, meu CNPJ tá na tua mão, porque tá muito perto da corda vocal, né? E aí a precisão do médico, a destreza tem que ser... É fundamental. Quanto tempo você precisou ficar no hospital, Rê? Eu acho que 2 dias no máximo, né? Teve um dia, foi num dia, passou o dia seguinte, no outro de manhã eu já saí. E a recuperação? Tranquila também, tranquila, não precisa ficar sem falar, não precisa nada disso, já pode, enfim. E aí quando você retomou sua vida, retomou sem resquício? Normal. Aí a gente foi fazer o ajuste do hormônio, né, doutora, que precisa de um tempinho para essa regulagem, né, porque aí é o restante da vida tomando a medicação. Então, agora é para sempre controlar. Então agora foi retirada a tireoide inteira, tireoidectomia total. A gente tem que repor esse hormônio. A variação da dose, ela tem que ir aos pouquinhos, a gente vai tateando mesmo, porque se você aumentar muito a dose rapidamente, pode dar arritmia cardíaca, então tem que ser bem devagarzinho. E aí vai mudar de acordo com o estresse da pessoa e o peso da pessoa vai variar. Mas geralmente quando a pessoa mantém o peso e uma situação vai estável de humor, a dose se permanece aí pelo longo da vida. E tudo isso com pandemia, com tudo, hein, Regiane? Do céu, que mulher forte que você é. Isso preocupou bastante, Rê. Obrigada, mas isso preocupou bastante mesmo, porque ambiente de hospital, né? Tudo, né? E a gente fragilizado, porque não encontra as pessoas. Nossa, guerreiríssima, guerreiríssima. Porque esse carinho na hora da dificuldade, né? Estar com pessoas, isso também faz a diferença, né? E era o momento do isolamento máximo. Receber visita, abraço, menina do tudo virtual. céu. Tudo virtual, foi muito estranho. Frio. Agora um alerta muito interessante que veio dentro desse contexto todo. A gente sabe que existem protocolos diferentes de acordo com o médico, de acordo com o plano de saúde que a pessoa tem e tudo mais. E aí, depois que aconteceu esse diagnóstico comigo, é uma questão, eu não sei se tem um fundo genético envolvido nisso, a doutora pode dizer, mas assim, isso acendeu um alerta na minha família toda, né? Eu ia perguntar, porque a sogra teve. Exato. E aí, assim, eu perguntei pra minha irmã, você já fez alguma vez um exame da tireoide? Um ultrassom? Porque o exame de sangue, sim. Mas o ultrassom, nem ela, nem minha mãe, ninguém nunca tinha feito, né?
E elas foram fazer, até porque o meu cunhado, que é médico, estava num café da manhã um dia com a minha irmã e falou assim, peraí, vem cá. Ele foi lá, apalpou, falou... Família de médico, A gente ficou olhando. E apalpou a minha irmã e viu, falou, Raquel, você tá com um nódulo, vamos fazer um ultrassom. E ela descobriu 3 nódulos agora. Regiane Todos Tapias. benignos, porque já fez a punção, todos benignos, ainda bem. Minha mãe também. Também com tinha nódulo? Provavelmente ficou com esse nódulo durante um bom tempo da vida e nunca descobriu. Mas como é importante esse diagnóstico, né? Sim. O quanto antes, melhor. Quer dizer, se não tivesse acontecido comigo, não teria descoberto com elas. E elas não estariam com esse cuidado agora em cima desse assunto, né, Rê? E a incidência, por exemplo, do que você teve, Rê, que é o papilífero, tem o folicular também que é muito incidente, eles não têm origem hereditária genética. É mais essa questão do ambiental que a gente está falando. Olha que perigoso, né? As coisas que a gente entra em contato no ambiente que fazem mal para a gente nem sabe das radiações, dos agrotóxicos. E tem um tipo, né, que é o NEM tipo 1 e tipo 2, neuropatia endócrina múltipla, que pega a tireoide, pega pâncreas, pega adrenal, e aí a família inteira é acometida e a gente até faz uma prevenção das crianças, dos filhos já tirarem essa tireoide pequenos, tá? Mas aí é um caso bem específico na medicina. Então, por isso que a prevenção é muito importante, e homens, porque mulher muitas vezes não faz, mas a ginecologista às vezes pede numa avaliação. E homem? Quem que pede ultrassom para homens? Ninguém. Quase ninguém. Então, homens que estão aí escutando, as mulheres que estão, por causa dos seus filhos, dos seus maridos, por favor, é importante para os homens também fazerem ultrassom de tireoide. Aí, então, assim, exposição ao meio ambiente e tal. Regiane, uma mulher de vida saudável, de vida regrada, mora no meio do mato, então, assim, uma preocupação com a saúde como um todo, desde sempre. Então, assim, a gente realmente não faz ideia do que está nos atingindo. É a primeira coisa que a gente pensa, né? O que será que eu fiz de errado? Isso! Onde será que eu errei? Será que foi alguma coisa que eu, né, algum comportamento, será que foi o nível de estresse? Você é fumante? Não. Nem isso. Não. Nem isso. Não que tenha relação, mas assim, é uma mulher saudável. Sim, Por isso que a gente tem que se cuidar, independente, né, do estilo Exato, de vida, os Rê. exames, os check-ups, isso tem que ser feito, independente de como a Agora, gente uma vai. curiosidade pessoal, assim, você retoma a vida diferente ou... Ah, não, né? Não. Algumas fichas caem, né, Rê? É muito Você interessante é muito jovem, o que acontece. Né, Rê? E você sabe que na volta da cirurgia, teve um momento ali no quarto, que assim que eu, né, voltei da anestesia, tava meio grogue e tal, depois passou um tempo, comecei a cair em mim do processo, de tudo que eu tinha acabado de passar. E esse voltar me trouxe uma emoção. Quando eu falei, o Maurício estava lá me esperando e tal, ele me deu aquele abraço e tal. E quando ele me abraçou, eu fui tomada por uma emoção tão grande que eu desabei, chorei copiosamente, como há muito tempo não chorava, de alívio. Aí que eu percebi como as emoções estavam ali, sabe? A gente vai enfrentando, vai fazendo o que tem que fazer e tal. Né, Rê? Mas estava tudo ali num lugar que de repente aquilo veio, sabe? Um choro assim de alívio e de gratidão. Gratidão, assim, do começo ao fim do processo, por tudo, por ter colocado no meu caminho pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, pela família, por justamente poder passar por esse processo com toda essa estrutura, com todo esse acolhimento, né? E aí é só ajoelhar e agradecer realmente, né? E pensar nas pessoas que infelizmente não têm essa possibilidade, não tem como, a gente não tem como não pensar nisso nessa hora. E né? você se sente mais forte? Sim, com certeza, com certeza. Acho que as coisas vêm para mostrar pra gente que a gente pode superar tudo. E que eu acho que fica esse recado também do tipo, a forma como você encara esses momentos fazem toda a diferença. É muito difícil receber um diagnóstico desse e ficar feliz, é óbvio, isso não vai acontecer. Mas se você vai digerindo aquilo e vai colocando aquilo num lugar que você sabe que você vai conseguir enfrentar e que você vai... Tem que colocar isso na cabeça. Em momento nenhum, eu não vou esmorecer, eu não vou. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha família e vou superar. Eu acho que essa forma de enfrentar faz a diferença mesmo. Agora, assim, do ponto de vista de quem acompanhou, né, como colega, como mulher e tal, você foi, assim, de uma determinação, porque você foi transparente, você enfrentou, você foi rápida, não houve nenhum entrevero, nada, sabe? Todo mundo acompanhando e você cada vez mais voltando mais fortalecida, mais bonita. Então, assim,
admirável. O que você obrigada, fez foi Rê. admirável, um exemplo para todas nós. Você é admirável, Rê. Obrigada, Rê. Foi muito e eu acho bonito que tá aqui de também ver. faz a diferença, né? A Gazeta acolhe a gente, né, de um jeito. Até conversando com a Marinês, ela fala, vai lá, resolve isso logo e tal. Exato. E tá tudo certo, fica tranquila e tal. E a gente falou sobre isso, né? Vamos resolver logo. É. Não tem por que a gente ficar, né, empurrando. Protelando, Tira da né? frente. E tinha a história do vida que Covid segue. também, né? Porque, se interna, porque tem Covid, Pois espera, é, porque a menina. gente, né, fica nessa... Mas hoje em dia, né, faz todo o procedimento se tem Covid, se não tem, os centros cirúrgicos, eles estão com segurança. Sim. Foi na hora certa. E você estava segura, Amém. que ela passou por vários profissionais, escolheu quem ela sentiu a empatia, que a gente fala, ressonância afetiva, e aí escolheu. Eu acho que tem que seguir essa intuição também. né? sem dúvida, sem dúvida. Minha querida, muito obrigada Eu te agradeço, pelo que exemplo, por ter delícia. vindo. Já trabalhou essa moça, tem 3 filhos em casa. Delícia de papo, Rê. Convida sempre, eu vou estar sempre aqui pro que precisar, o que quiser. Não, assim, né? E é isso, do jeito que ela fez aqui, ela fez durante todo o processo, aberta, né? Compartilhando com todo mundo. É importante a porque gente assim as agradece pessoas em do casa fundo do também coração. percebem que isso é possível de superar, né? E fala do Revista. Ah, delicinha, estamos em horário novo, né? Pois é. Às 11 da manhã, ao vivaço, de segunda a sexta-feira até o 12h30. Com um timaço também, Leão lá comigo todos os dias, Tão bonito né? vocês dois juntos. Ai, é tão gostoso bater papo com ele, ele é uma delícia. Além dos nossos colaboradores todos, que são todos incríveis, a gente ama todos de paixão e cuida também com muito carinho. E de você de casa que acompanha, né? Todos os dias o Revista. Obrigada, Rê, pelo espaço, Mas não, viu? sou fã, mas Te eu sou agradeço fã mesmo. há muito tempo. Recíproco, meu amor. Um beijo gigante, um beijo pra família, até breve. Até. Doutora Maitê Pimentel, né? Tem um site que é doc.com.br, está no Instagram como Maitê_médica. Mudou o Instagram da doutora Maitê. Maitê_médica, Maitê, M-A-I-T-H-E. Muito obrigada, doutora Maitê. Que delícia Obrigada, de papo, não? Ai, bom. Que Muito delícia de papo. Falei que o final era feliz. Até breve, até breve. Obrigada, Rê. Ai, eu fico emocionada de ver mulheres fortes.